do esquema a seguir que mostra as conversões entre as unidades de volume e de capacidade mais utilizadas. O esquema indica, por exemplo, que para converter uma medida dada em milímetros cúbicos para centímetros cúbicos, devemos dividir o seu valor por 1000, entendeu? Então, se tu tem uma medida aí que está em milímetros cúbicos, caso você queira passar para centímetros cúbicos, você tem que dividir por 1000, beleza? Uhum. Muito bem. Então, bem, eu acho que esse problema trata de alguma coisa anterior. Não tem alguma coisa antes aqui? Alguma medida, algum objeto que tinha algum tamanho? Deixa eu ver. Pega o celular do seu pai aí e me manda a foto da página inteira, beleza? Do exercício inteiro. Do 1 até o 5. Eu tô achando que precisa de alguma coisa aí antes para colocar nas caixinhas, entendeu? Pronto. Pronto. Tá, vamos ver agora. Vamos ver o que está pegando aqui. Ah, agora sim, ó. Observe que a jarra. Que jarra, cara? Tá muito estranho esse exercício. Que jarra ele tá falando? Ó, na sessão anterior, vimos que é possível medir o volume usando unidades de capacidade. Agora vamos estabelecer as relações entre as principais unidades de volume e capacidade. Observe que a jarra contém 1 litro de água para. Hã? Observe que a jarra que contém 1 litro de água levada para a sala por seu professor. Então, o professor levou uma jarra de água para a sala? Vou mandar a foto da outra. A outra tá com a jarra. Que vai que era um exercício que o professor propôs, né? Alguma coisa assim. Não aconteceu. E o professor não levou nada para a aula, então. Isso é invenção aí, entendi. Beleza. Ah, tá. Beleza, acho que eu entendi. Então tu tá com a página por aí, isso que importa. Observe que a jarra que contém 1 litro de água levada para a sala por seu professor e o cubo de aresta 1 diâmetro construído por você no módulo 26. Isso aí você que vai ter que me dizer se você construiu ou não, né? Um Sim. cubo. Ele está dizendo que você construiu um cubo, é verdade isso? Uhum. Ah, que legal. Se você despejasse todo o conteúdo da jarra nesse cubo, o que acha que aconteceria? Sobraria espaço no cubo? Ele transbordaria? Ou seria completamente preenchido sem transbordar? Escreva suas hipóteses. Bem, tudo isso depende do fato de se a quantidade de suco que tem na jarra cabe no cubo, certo? Uhum. Então a questão é, o tamanho da jarra e o tamanho do cubo são os mesmos, né? Como é que fica? Essa é a pergunta, não é mesmo? Sim. Então, eu só fazendo as contas aí para saber, né? A gente tem que converter tudo para a mesma unidade, certo? E o nosso quadrinho lá diz essas conversões. A questão é que ainda você tem só que imaginar. Então, lembra do cubo que tu fizeste? Lembra dele? Imagina, se você colocasse 1 litro de água nele, por exemplo, se tu pegasse uma caixa de leite e colocasse nele, será que iria transbordar? Será que iria sobrar espaço? O que que tu acha que iria acontecer? Acho que isso ia dar Ia certinho. acontecer? Ah, ia dar certinho, tu acha que ia ficar certinho? Sim. Beleza. Então, muito bem. Muito bem.
Sendo assim, podemos continuar. Vamos para 2. Acompanhe agora a experiência realizada por seu professor. Está aqui dizendo que ele vai fazer isso mesmo. Ele não chegou a fazer nada assim na aula? Não. Poxa, estranho. Ele está falando aqui que foi feito as coisas e tal. Estranho, né? Sim. Muito bem. E com isso aí, ele está falando assim, qual que é a sua conclusão depois da experiência? Bem, se ele não fez, a gente não tem como concluir nada, né? Acho que Fazer o ele quê? ainda não fez isso. Pois é, acontece. Quantos litros cabe em um recipiente cúbico cujas arestas medem 1 metro? Bem, aqui você tem que saber alguma coisa de conversão, beleza? Beleza. Que é o que está acontecendo aqui, ó. Nesse quadro, né, você tem as conversões de centímetros e metros. Mas eu acho que ele quer que a gente complete aqui com os outros carinhas que a gente precisa saber, que é, sei lá, metro, decímetro, essas coisas, né? Então, por exemplo, Uhum. aqui, ó, para passar de metro, para passar olha só, de centímetro para milímetro, tu multiplica por 1.000. Se tu quer passar de milímetro para centímetro, tu divide por 1.000. Tá vendo isso aí na tua folha? Sim. Isso. Bem, o que será que a gente tem que multiplicar por 1.000 para passar para centímetro? Para isso, você precisa conhecer as medidas, né? Ah, Uhum. eu quero te mostrar uma coisa aqui no meu livro. Só um segundo. Só um segundinho. Aqui, ó. Grandezas aqui, ó. Vamos lá. Grandeza de comprimento. Esse quadro aqui, ó. Não exatamente esse aqui. Tá bom? Você já deve ter visto alguma coisa como essa, né? Na Já. escola. Para passar de metros e tal. Essas são as medidas. Agora, veja que você não está passando exatamente de metros para decímetros, para centímetros. Você está passando metros cúbicos, né? Ali apareceu o centímetro cúbico e o milímetro cúbico, né? Olha só. Não é mesmo? Uhum. Então, o que é que tu tem que fazer aqui? Você tem que colocar 1.000 aqui, ó. Entendeu? Se você está falando de cúbico, é 3 zeros. Entendeu a ideia? Então, é isso, ó. Uhum. É só colocar 3 zeros aqui, pronto. A gente faz até o que o problema não está pedindo. Beleza? Beleza. Então, portanto, agora para completar esse quadro ali que teu pai me enviou, quem é que vem do lado do centímetro? É o decímetro. Sim. Então, aqui é o dm. E quem é que vem do lado do decímetro é o metro. Metro cúbico, no caso. Metro cúbico. Ok? Isso. E agora, ele está falando aqui de equivale, né, unidade de capacidade. Não sei o que que ele quer dizer com capacidade, cara. Esses professores estão usando umas palavras que eu não conheço direito, para falar a verdade. Será que ele está falando de litros? Acho que é de Acho que litros que ele está falando, né? Capacidade. Quantos litros cabe em um recipiente cúbico? 1 metro cúbico. Bem, e aí, você sabe essas coisas aí? Chegou a ver algo na escola? sim, acho que a capacidade de litro de água. Capacidade é litro, beleza. Beleza. Muito bem. Vamos. Então, será que você consegue responder essa pergunta aqui, ó? Um decímetro cúbico é quantos? Isso. E 1 centímetro cúbico é quanto em litros, né? Essa é a pergunta que ele está fazendo, né? Sim.
que vai a... O professor não ensinou a fazer nenhuma conta que resolve isso aí? É que eu não entendo o que o professor escreve. Tem que dividir o valor por mil. Ok. Bem, aqui você tem que decorar, tá bom? Já que o professor não ensinou a fazer conta, então você tem que decorar. 1 decímetro cúbico, quanto que é 1 decímetro cúbico? É simplesmente 1 litro, ok? Uhum. E 1 centímetro cúbico é 1 mililitro, 1 ml. Beleza? Sim. Então você pode completar essa tabela aí, quando você acabar de escrever, me fala, beleza? Beleza. Já terminei. Já copiou? Beleza. Era só isso que você precisava para hoje, meu Deus. A gente vai ter que fazer mais exercício, tá bom? Tá. Então deixa eu pôr uns aqui pra você, meu filho. Pôr uns aqui pra você. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo te mandar a foto. Pode mandar, pode mandar. Quando enviar, me fala, tá? Chegou aqui, beleza. Chegou? Biciclos? Meu Deus, não tem nada a ver com o que a gente tá vendo até agora. Que é isso? Também vai cair nas tuas provas e coisas assim? Sim. Eduardo e seus primos de idades diferentes. Que idade tem a ver com as bicicletas? Formam uma turma de 8 garotos. Todos os fins de semana eles vão passear no parque, maiores de bicicletas, menores de triciclo. Quando eles passam pela casa do vizinho, se exclama, lá vão 21 rodas. Quantas bicicletas e triciclos o vizinho vê passar? Mesma coisa, Cauã. Quantos anos você tem, cara? Em qual ano você tá da escola? No sétimo. Esse problema é meio difícil para um guri de sétimo. É? Bem, vamos lá. Você não concorda comigo que cada bicicleta que passa tem 2 rodas? Sim. Porque bicicleta tem 2 rodas, né? Então vamos colocar aqui Sim. 2B. Esse 2B vai te dizer que cada B que tu tiver, tu vai ter 2 vezes ali a quantidade de rodas. Essa é uma equação sobre rodas, ok? 2 vezes B, então se tiver 3 bicicletas, vão ter quantas rodas, então? 3 vezes bicicleta, tem que fazer 2B, vezes 2. Não, mais 2B, mais 2B, mais 2B. 3 vezes o B. O- 2B. 3 vezes o Quantas 2. bicicletas tem, cara? Me fala. Falei que tem 3, né? Quantas rodas vão ter, então? Imagina, tu tem. 6. Isso, né, meu velho? Tu tem 3 bicicletas na tua frente, tu consegue imaginar 6 rodas, certo? Uhum. Isso. E agora, triciclos. Cada triciclo que passa tem 3 rodas, então tu pode colocar 3T. Portanto, se tiver 10 triciclos, vai ter 30 rodas, certo? Certo. Só que o cara disse que quando ele somou a quantidade de bicicletas com a quantidade de triciclos, ele viu 21 rodas, certo? Uhum. Agora vamos fazer uma equação com a quantidade de pessoas. Pessoas que têm essas coisas, né? Eu não sei quantos garotos tem, ou melhor, eu não sei quantos garotos mais velhos têm, mas eles usam bicicletas. Concorda comigo? A mesma Sim. quantidade de garoto velho que tem é a quantidade de bicicleta que tem. Concorda comigo? Olha, lê aqui, ó. Todos os fins de semana eles vão passear no parque, os maiores de bicicleta. Então eu não Uhum. sei quantos garotos maiores tem. Eu sei que ao total tem 8 garotos, certo? Tem entre maiores e menores tem 8, não é mesmo? Certo. Mas eu sei de uma coisa, a quantidade de bicicletas é a quantidade de garotos maiores, certo?
Certo. E a quantidade de triciclo é a quantidade de garotos menores, porque todos os garotos menores têm triciclos, certo? Uhum. E qual é a quantidade total de crianças aí que tem nesse negócio? Hum, Acho que 8. 8, exatamente. E a gente acabou de conversar que a quantidade de garotos mais velhos é a quantidade de bicicleta. A quantidade de garotos mais novos é a quantidade de triciclo. Então, se eu somar, isso vai dar a quantidade de garotos que tem, né? Uhum. Porque apesar de eu estar falando de bicicleta e triciclo aqui, é a mesma coisa que a quantidade de pessoas. Então, é 8, 8. certo? Certo. Então, você tem um sistema agora de equações. Você sabe resolver esses sisteminhas? O professor ensinou? Hum, Mais ou menos. Eu não consegui pegar o jeito dele. Ele ensinou isso quando? Hoje. Pô, mas é muita coisa para um dia só, hein? É. É que são 2 aulas. Certo. Então, aqui, bem, tem algumas coisas que você pode fazer para resolver esse problema. É o seguinte, você pode isolar a letra numa e jogar na outra. O professor falou sobre isolar e tal. Ele. Mais ou menos. Bem, você pode isolar a letra B aqui, por exemplo. Então, você vai ficar aqui, B é igual a 8 menos T, certo? Uhum. Ah, ele fez alguma coisa parecida. Então preste atenção no que eu estou fazendo aqui, porque você vai fazer igual depois, hein? Fica atento. Ó, daí o que que eu fiz? Uma vez que eu isolei o B na segunda, eu posso vir aqui na primeira e, no lugar do B, fazer a substituição. Eu vou apagar aqui e vou colocar isso. 8 menos T. Por quê? Porque isso é B. Não era o B que estava ali? Sim. Agora você está com 8 menos T, beleza? Beleza. Beleza. Então, muito bem. Então, agora você pode fazer a continha de isolar o T. Isso provavelmente você já aprendeu, porque senão o professor não teria mostrado essas coisas. Você tem que primeiro fazer a distributiva aqui. 2 vezes 8, 16. 2 vezes menos T. Aqui fica com mais 3T. E aqui, 21. Tá vendo o que eu fiz aqui? Ó? Só fiz a distributiva, tá vendo? Ah, 2 vezes 8, 16, certo? 2 vezes certo. T menos 2T, certo? Uhum. Isso aqui você sabe fazer, né? Distributiva. Sim. Chuveirinho. Então beleza. Então, agora o que que você tem que fazer? Juntar quem tem T com quem tem T. E quem não tem com quem não tem. Então, Uhum. vamos do lado esquerdo, você deixar só quem tem T. Menos 2T, mais 3T. E do lado direito, quem não tem. 21, menos 16. Ok? Uhum. 21 menos 16. Menos 2T mais 3T é 1T, basicamente. E 21 menos 16 é quanto? 5. Se tu fizer nos dedos aí, 16, 17, 18, 19, 20, 21, vai dar 5. Certo? Certo. E aí, man? O que que acontece aí? Agora você tem que achar o T, certo? Então você pode Certo. vir aqui nessa, que o B está sendo dito que é 8 menos T, e no lugar do T fazer a substituição, né? Porque agora a gente sabe Uhum. qual que é o valor do T. O T é 5. Então fica 8 menos 5, que é 3. Ok? Pronto, então tu encontrou que tem 5 triciclos e 3 bicicletas. Beleza? Beleza. Então vamos recapitular o que rolou aqui. Ah, vamos recapitular. Você tem esse problema onde tinha 8 garotos, os mais velhos tinham bicicletas, os menores triciclos. E uma pessoa viu todo mundo e falou, tem 21 rodas aí. Então a gente pensou o seguinte, cada bicicleta tem 2 rodas. Por isso que eu coloquei 2 vezes B, porque é uma equação sobre rodas. Sacou? 2 vezes B para dar a quantidade de rodas das bicicletas, mais 3 vezes T para dar a quantidade de rodas dos triciclos. Tudo bem até aí? Tudo. Tá entendendo? Tô. Tá. A quantidade de todas as rodas, de acordo com a pessoa do enunciado aqui, 21. Ok? Uhum. Agora vamos pensar na outra equação. Sempre vai ter duas. Se tu tem duas coisas que tu não sabe, que era a quantidade de bicicletas e triciclos, tu precisa de no mínimo duas equações. Cadê a outra? A outra está na quantidade de pessoas.
Porque você sabe que ao total tem 8 garotos. E você sabe que os mais velhos têm bicicletas, então a quantidade de bicicletas é a quantidade de garotos mais velhos. Concorda comigo? Sim. E a quantidade de triciclos é a quantidade de Uhum. garotos mais novos. Concorda comigo? Sim. Isso. Tá entendendo? Uhum. Tá. Então a gente isolou o B aqui, passou o T para outro lado, ficou 8 menos T. Tudo bem? Daí o que que a gente faz agora? Agora vem a matemática diferenciada aqui. Uma vez que você isolou, você encontrou o B, você encontrou uma equação aqui, você pode isolar uma das letras. Você tem que isolar uma das letras. Eu isolei o B. Então passei o T para outro lado, ele trocou de sinal, percebeu? É. Tá somando, vai para outro lado diminuindo, concorda comigo? Uhum. Por que que eu troquei de sinal? Por que que eu isolei o B? Porque eu preciso ter uma equação que só tenha uma letra, que só tenha ou T ou B. Eu escolhi o B, ok? Uhum. Então, poderia ter escolhido outra letra, não tem problema. Mas agora que eu tenho que o B é isso, eu posso vir na outra equação e substituir no lugar do B, entendeu? O B é Uhum. 8 menos T. Então eu peguei essa outra equação e no lugar do B eu coloquei 8 menos T, tá percebendo? Sim. Tá vendo aqui? Esse aqui? É 8 menos D e repete. Entendeu, né? Sim. Tá. Duas Agora o vezes. que que eu fiz? Eu quero encontrar o valor do T. Nós queremos encontrar a quantidade de ciclos e bicicletas. Então eu fiz o chuveirinho, a distributiva, ficou aqui. O 3T continuou, o 21 continuou, e agora eu tenho que isolar o T, eu tenho que encontrar o valor do T, isolando. Então eu coloquei todo mundo que tem T de um lado, todo mundo que não tem T do outro. É assim que a gente faz para encontrar o valorzinho do X, né? Quando era para isolar o X, lembra? Não lembro. Tá. Tudo bem, então aqui, 3T menos 2T, ou menos 2T mais 3T, não importa, né? Uhum. Vai dar a mesma resposta, vai dar 1T, não é mesmo? Imagina, É. 3 tênis menos 2 tênis, tu não fica com um tênis? Sim. Então, só que eu estou usando só a letra T, Uhum. então 3T menos 2T é um T, certo? E do outro lado, 21 menos 16, 5. Então agora eu pego esse 5 e coloco lá na equação, por exemplo, que eu tinha lá, B igual a 8 menos T, para encontrar o valor do B, que, de novo, aqui, 3. Ok? Ok. Pegou a ideia? Sim. Tá, então, agora eu quero que você faça. Eu não quero que você dê muita olhada no que eu fiz aí, tá? Leia o Uhum. enunciado, tente começar sozinho. É para tentar começar sozinho, tá? Você só olha se não conseguir mesmo fazer, mas perde o tempo que precisar para tentar, ok? Tá. Tenta me perguntar o mínimo possível, para que você crie confiança.
Eu não tô entendendo direito. Pô, velho, mas você falou que estava entendendo tudo, né? E eu expliquei 2 vezes, né? Não tem mais o que explicar, tá? Se eu Tá, explicar de novo, você não vai entender de novo. Então, só copia o que eu fiz e tenta entender, beleza? beleza. Tá faltando ler, tá faltando perguntar, tá faltando prestar atenção. Assim não vai adiantar ter aula, beleza? Tem que perguntar. Eu expliquei 2 vezes, você falou que entendeu tudo. Pronto. Beleza. Você copiou, agora tenta entender todos os passos e tenta refazer sem olhar de novo, hein? Leia Tá. bem o enunciado, você está com o negócio aí, entenda o que significa cada elemento na equação e tenta refazer, beleza? Que não adianta eu ficar passando matéria se tu não está entendendo. Então eu vou só explicar rapidamente de novo pela terceira vez. Essa equação indica que cada bicicleta tem dois pneus, óbvio, cada triciclo tem 3 pneus. A quantidade de pneus é 21, de acordo com o que foi dito. A Tá, quantidade de bicicletas mais a de triciclos é a mesma quantidade de pessoas que tem na situação aqui. E o enunciado diz que são sim, 8, por isso a gente igualou a 8, certo? tá. Aí eu Aí, entendi. beleza, as equações estão aí. Agora, a gente precisa encontrar o valor das letrinhas, do B e do T. Então, o que que eu tenho que fazer? Como eu havia te dito, é necessário que em uma das equações apareça só uma das letras. Então, eu peguei essa equação e isolei o B. Disse que o B é igual a 8 menos T, passando o T para o outro lado. Agora, eu peguei esse B, esse 8 menos T, e coloquei aqui, ok? Ok. Tá vendo que eu fiz isso? É, você Até troquei de cor para tu substituiu perceber o bem. B, Substituí o colocou B por 8 8 menos menos T. T. Para que nessa equação aqui que vai aparecer agora, tenha só P's, percebeu? Ah, Daí eu posso isolar o T. O foco é esse, ter só uma letra. Isolei o T, encontrei o T, e uma vez que eu encontrei o T, eu venho nessa equação e substituo. mas se você quisesse também colocar o T menos, Como eu o havia T dito, igual sim, a é 8 possível. Sim, menos. também é possível. Dá para fazer isso aí também, beleza? Uhum. Então tá bom. Então, agora é sua vez.
Ó, aqui eu consegui fazer. Ah, agora você entendeu tudo, então. Sim, Ah, agora eu gostei. melhor. Muito bom, mano. Entendeu agora os detalhes, todas as coisas. Beleusas. Então, vamos para a próxima. Tem alguma para me mandar aí? É, eu parei aqui na aula e eu entendi o negócio do. Então, essa foi a que eu não entendi, que eu te mandei. Eu entendi essa, tanto é que eu fiz na aula, né? Uhum, E tem essa que eu também entendi, então. Não sei. entendi. Mas não tem mais nenhuma, então? Eu não tenho entendido dessa aula, não. Tá, então eu vou pôr um negócio para você fazer aqui, beleza? Uhum, Você já tem essa tabelinha. Primeiro, vamos focar nessas medidas mais simples aqui. Eu quero que você copie essa tabela toda, tá bom? tá, Quando você copiar ela, me fala. tá. Terminei. Muito bem, senhorzinho. Então agora eu quero que você faça essas conversões aqui. Você tá com a tabela aí, então você consegue encontrar. Quero que você comece fazendo as 7, tá bom? Tá, complete os igualdades, tornando as verdadeiras. Um DM. Um DM.
É até. Aí? Eu não consigo ver direito aí. E aí? Já tá fazendo tudo, poxa. Aqui nessa tabela não tem litro? Não, por quê? Nessa tabela não tem litro por um motivo muito especial, muito especial. Hum. O seguinte, o motivo é o seguinte, se liga. Essa é uma tabela de comprimento. Ah, O por que isso isso que eu quer vi dizer? cair. A gente não está falando de volume, entendeu? A gente está falando de comprimento aqui. Uhum. Então, não vai rolar coisas que não são comprimento. Sim, Pegou a ideia? sim. Essa é a ideia. Então, a ideia é somente essa. Muito bem. Quando terminar, me fala, tá, filho? Tá. Uhum. Acho que eu fiz aqui as contas. Fiz aqui. Tu fizeste? Me conta aí, então. Vai dizendo as respostas. A, um dm igual a 100 cm. O quê? Não entendi nada que você falou. Um dm igual a 100 cm. Um dm é igual a 100 cm. Você está me dizendo que um decímetro é igual a 100 centímetros? É igual a 10 centímetros, né? Ah, é. Se ele é multiplicado por 10. Exatamente, né? Cuidado, certo? Certo. Então, pay attention, pay attention. Muito bem. A, a B. Um metro igual a 0,01. Aham. Pode falando as outras, Tá certo? certo? Isso aí. Um dm igual a 1,0 m. Um dm igual a 1,0 m. Isso tá certo. Tá certo. Um km igual a 0,01 hm. Não. Fala de novo. Fala muito rápido. Um km é igual a 0,1 hm. Um km igual a 0,1. Não, cara, um km é mais que um hm, né? Ó, tá meio errado, hein, velho? Hum. Faz de novo aí, hein? Vou te dar mais uns minutinhos pra fazer de novo.
É igual a um km? Não, é igual a um hm? Um km igual a um hm, cara? Qual é o sentido disso? Eu acho que você não tá vendo a mesma tabela que a gente viu junto agora há pouco, cara. Então, Aqui eu tem um copiei. hm, aqui tem um km. Para passar de hm para km tem que dividir, pô. Ou de passar de km para hm tem que multiplicar por 10. Então, se tu quer saber Então, quantos. km vezes 10. hm. Ó, tu tá nessa, né? Um km é quantos? É 10, Uhum. certo? Um km é 10 hm, certo? Uhum. Beleza. Cuidado então, hein? Não vai errar besteira. Ah, beleza? Uhum. E. Um metro, um m, igual a 10 m. 10 dm. Hum. Sim, sim, mas vamos deixar isso para depois. Vamos falar dessa aqui que eu acho mais interessante, tá bom? Com números quebradinhos, assim, fica mais legal. Né? Veja, aí na tua tabela, para passar de metro para decímetro, tem que multiplicar por 10, né? É. Então você já sabe o que tem que fazer para descobrir esse valor aí, né? É, 38,64 m igual a 380,64 dm. Isso, tinha que multiplicar por 10, né? Exatamente. Muito bem, moleque. Bora pra próxima.
é 3, o B, 38,64 m igual a 3 DAM. Perfeito. Isso aí, meu carinho. Acho que tá bom por hoje, tá? Você já percebi que você melhorou bastante do começo pro fim da aula, beleza? É assim que é. Assim que é bom, beleza? Show Você de me dá bola. foto do que eu fiz? Vou mandar tudo, vou mandar tudo. Não